Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui nessa casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, não é mesmo? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 25. Enquanto os irmãos localizam as escrituras sagradas no livro de Samuel, eu quero agradecer à missionária pelo convite, por ter confiado a mim essa oportunidade que para mim é valiosíssima. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco desse livro tão importante para as nossas vidas, desse compilado de livros, né? Que é a Bíblia Sagrada. Eu amo falar de Jesus, eu amo falar dos personagens bíblicos, das personagens bíblicos, e para mim é um imenso prazer estar aqui no meio de vocês. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25, hoje eu vim acompanhada do meu digníssimo esposo, o baterista, tocador, violonista, baixista, pregador, pastor. É tudo, Severino quebra-galho, como ele diz. E do meu filho Marcelo. Hoje é um culto em comemoração ao Dia das Mães. E eu estou muito feliz que o meu filho está aqui. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Só até aqui. Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar ao Senhor uma vez mais, adorar o nome dele. Paizinho querido, eis aqui o teu povo, Senhor, eis aqui a tua igreja. Senhor, aqui não é outro lugar senão uma casa de oração, um lugar onde nós viemos, Senhor, para te buscar, te engrandecer e exaltar o teu santo nome. E nessa hora, Paizinho querido, nós explanamos a tua palavra e nós te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, eis-nos aqui para ouvir a tua voz e eis-me aqui para que o Senhor faça conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos, quando a irmã Tâmara falou que eu estaria com a oportunidade no dia de hoje, logo me veio o nome de Abigail à mente. E aí eu perguntei para ela e falei assim, tem algum tema específico? E ela falou que era o culto das mães, mas que eu poderia fazer conforme o Senhor colocara no meu coração. E assim foi. Inclusive conheci uma moça que se chama Abigail. Eu disse, rapaz, isso é confirmação do Senhor. Isso é confirmação do Senhor. O nome dela ia ser Beatriz. Aconteceu uma confusão com a mãe dela e no fim das contas a mãe dela foi chorar aos pés do Senhor. E quando ela abriu a Bíblia, veio essa passagem falando sobre Abigail. Queridos, Abigail é uma mulher que me chama muita atenção na Bíblia. Na Bíblia nós temos diversas mulheres. Vem falando de diversas mulheres na Bíblia. E apesar de Abigail não citar aqui, no livro de Samuel, não citar aqui que Abigail era mãe, eu achei a história dela maravilhosa para falar hoje para mulheres e também para homens, não só para mulheres, apesar de estarmos comemorando o Dia das Mães. Nesse contexto onde aconteceu, onde nós vamos falar a respeito da vida de Abigail, nós iniciamos essa história com a história de Davi. Davi já tinha sido consagrado, ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não havia assumido o seu trono. Pelo contrário, né? Como todos sabem, ele estava ali um período fugindo de Saul, porque Saul deixou de dar lugar para Deus e passou a perseguir Davi. Num dado momento, Davi está num deserto e o pessoal, os funcionários de Nabal precisam escoltar ali os seus bens, o seu gado, a sua ovelha, as suas criações, e Davi prontamente cuida muito bem das
dos funcionários, dos servos de Nabal. E nesse momento aqui, nessa história onde nós conhecemos a vida de Abigail um pouquinho, nós iniciamos com a história de Davi e Nabal. Nabal não estava nesse período onde o pessoal dele precisou ficar ali no deserto e Davi cuidou deles. Mas os funcionários estavam lá. E aqui nós vamos entrar na história de Abigail. Num dado momento, Davi chega perto da cidade, perto do povoado onde Nabal morava, onde Nabal residia, e estava ali na época de tosquiar as ovelhas. Quem não sabe o que é tosquiar, tirar a lã, vender para fazer os tecidos. E era uma época de muita festa. Era uma época alegre, onde as pessoas se animavam e ali todos estavam reunidos, os funcionários, os vizinhos. Era uma época onde as pessoas se reuniam, se reencontravam, festejavam. E Davi estava fugindo de Saul, como antes, continuava fugindo de Saul. E ele, por ter ajudado tanto o pessoal, os funcionários de Nabal, ele acha por bem procurar Nabal e falar e pedir uma ajuda para ele. Então ele pega um dos seus servos e fala: servo, vai até a casa de Nabal, diz para ele que nós o servimos, nós o ajudamos, enquanto o seu povo esteve conosco, os seus pastores estiveram conosco, nada do que é dele se perdeu, nenhuma criação se perdeu. Pelo contrário, nós cuidamos dos funcionários, da criação, e tudo foi bem com ele. Só que aqui, como nós lemos, Nabal era grosseiro e mau. Abigail, no texto, nesse início de texto, fala que ela era inteligente e bonita. Mas eu não queria que você se atentasse para essas duas qualidades, porque essas eram as menores qualidades de Abigail. E nesse momento eu gostaria que você identificasse Abigail como um ser humano, como alguém que serve ao Senhor, e você vai entender o porquê disso. Quando Davi manda o seu servo falar com Nabal, Nabal diz assim: não, eu não vou pegar aqui a minha criação, o churrasco que eu fiz para os meus funcionários, eu não vou pegar o que é de melhor que está servindo aos meus para servir a Davi. Quem é Davi, filho de Jessé? Quem é Jessé? Quem sabe ele não é um servo fugido do seu dono. E assim ele fez. Quando essa notícia chegou até Davi, foi onde tudo ficou muito ruim. Davi disse: que o Senhor me castigue se até o amanhecer eu não mate Nabal e todos os homens e meninos da sua casa. Então, Nabal não teve uma reação de líder. Ele não teve uma reação de quem protege a sua casa. Ele continuou sendo grosseiro e mau. E Nabal era um homem tolo. Além de ser tolo, ele ainda praticava diversas tolices, né? Porque existe o tolo, existe a tolice e existe a sabedoria. Então, um servo de Nabal ouviu tudo isso. Ouviu que Davi ia fazer com a casa de Nabal. Então ele pensou: e agora o que eu vou fazer? Porque se vão destruir tudo, se Davi vai chegar aqui e vai destruir tudo, eu vou morrer. Então o que eu posso fazer? Mas aí ele se lembra de alguém. Ele se lembra de Abigail. E nessa noite eu quero te perguntar, é a minha primeira pergunta nessa noite: quando as pessoas pensam em resolver um problema, elas pensam em você? Elas acham que podem contar com você? Ou elas logo dizem: não, fulano não pode resolver meu problema? E esse servo é a primeira expressão de sabedoria nesse texto. Esse texto ele é riquíssimo. Se você puder, leia na sua casa. Nós vamos pincelar aqui um pouquinho a respeito dele, porque eu quero falar de algumas características que existem nesse texto, algumas qualidades que todo servo de Deus precisa ter. E a primeira delas é sabedoria. Aquele servo, ele era sábio, ele foi o primeiro a ser sábio aqui nesse contexto. Davi não foi sábio, Nabal foi menos ainda, porque como que Davi vai chegar numa casa estranha, numa terra estranha, e vai chegar matando todo mundo, confiando em quê? Porque o homem a quem ele
ele chegar e destruir com tudo e matar todo mundo, matar os inocentes. E esse servo se viu no lugar de inocente. E quantas vezes nós nos vemos no lugar de inocentes e estamos à beira do perigo sem saber o que fazer? Então esse servo, ele logo lembrou da esposa do seu senhor, de Abigail. Porque apesar de Abigail ser casada com um homem tolo, um homem mau e grosseiro, Abigail, ela era cheia de sabedoria. O que Davi pediu a Nabal foi comida, foi provisão para os seus servos. Ele não pediu nada, ele não pediu espadas, ele não pediu armamento, ele não pediu mais soldados, ele não pediu abrigo, ele apenas queria ser alimentado. Estava ali no deserto, precisando de provisão, e ele se viu no desespero. Não, eu vou clamar aquele homem porque um dia eu ajudei aquele homem. Então ele faz dessa forma e não sai nada como ele planejou. Mas o servo de Nabal vai até Abigail, e aqui começa toda a trajetória linda da vida de Abigail. Abigail, logo quando escuta saber disso, quando o servo chega até ela, e isso me encanta, porque o servo pensou: eu não posso ir até o meu senhor porque ele é um homem mau, é um homem grosseiro, mas eu sei em quem que eu posso ir. Eu posso ir até Abigail, porque a minha senhora, a esposa do meu senhor, eu tenho certeza que ela vai poder me ajudar. Então nós precisamos ser assim, nós precisamos ser essa pessoa como Abigail, alguém que pode ser confiável. E no meio de nós ultimamente está faltando muita confiança. Às vezes o seu irmão está passando uma necessidade, está precisando de algo, e ele não tem coragem de chegar em você, ou no seu vizinho, ou no seu amigo, no seu irmão da igreja e falar, porque ele não pode confiar. Querido, seja uma pessoa confiável, seja alguém em quem o outro, em quem o seu irmão, o seu servo, o seu familiar, o seu vizinho pode contar com você. E Abigail prontamente falou assim: não, eu vou resolver, pode deixar. E ela foi lá na cozinha, imagino eu, não cita que ela foi à cozinha, mas cita que ela deu ordem para todo mundo. Mandou fazer pão, mandou fazer bolo, mandou juntar cereal, juntou todas as melhores comidas que tinham ali na casa dela. E ela usou uma estratégia. Queridos, algo que me encanta também, me chama muito a atenção nesse texto, é que quando Abigail se vê no meio do furacão, quando ela pensa assim: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O Senhor dá uma estratégia para ela. E mais na frente você vai entender por que foi o Senhor que deu essa estratégia para ela. Porque você vai entender que quando nós estamos no meio do furacão, quando nós estamos no meio do problema, se a gente deixar, se a gente der lugar, se a gente parar e analisar a situação juntamente com o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá uma estratégia. E que estratégia, queridos, o Senhor deu para Abigail? Ela pensou: meu Deus, vai acabar com tudo, vai acabar com toda a minha casa, vai matar o meu marido. E apesar do marido dela ser um homem mau, grosseiro, tolo, um homem inconsequente, ela não hesitou em proteger a sua casa, em proteger o seu esposo, porque ele ainda era o marido dela. E apesar dela não ter escolhido o seu esposo, como hoje nós temos a liberdade de escolher, e nesse tempo nós não podíamos, as mulheres não tinham esse direito, ela disse: se é esse o esposo que eu tenho, então é dele que eu preciso cuidar. E apesar de todos os efeitos de Nabal, ela não olhou para isso, ela olhou apenas para o compromisso que ela tinha. E o Senhor deu essa estratégia para Abigail. E o que Abigail fez? Juntou toda a comida, mandou na frente, e ela veio atrás montada. E quando ela avistou, eu imagino o texto fala que Davi saiu com 400 soldados. Ele deixou 200 no acampamento e foi com 400 irmãos, porque o projeto de Davi era de morte mesmo. Ele ia exterminar todos os homens que ele visse pela frente. E aquele servo que não é bobo nem nada, e que sabia em quem ele podia confiar, ele pensou: não, peraí, que a minha vida está em risco, a vida do meu Senhor está em risco, e mesmo que ele seja
de homem. Eu não sei se ela levou as servas, o texto fala que ela tinha 5 criadas que a serviam, mas ela foi, queridos, ela se vestiu de coragem, que é outra qualidade de Abigail. Pensa numa mulher corajosa. E essa qualidade, queridos, não é só para a mulher. Essa qualidade ela é necessária para qualquer pessoa que vai servir a Deus. Porque se você está ouvindo a voz de Deus, se o Senhor está te direcionando, você está ouvindo uma voz dentro de você, ó, faz assim, faz assado, porque vai dar certo. Você precisa ter muita coragem para confiar naquilo que você está ouvindo. E aí, Abigail avista Davi, ele já tinha recebido a provisão. E sabe o que ela faz, querido? E que demonstra uma outra qualidade do servo do Senhor. O texto diz que ela desce, ela se ajoelha e com o rosto em terra suplica a Davi. Meu Deus, como assim? Davi está querendo matar todos os homens, todos os funcionários da sua propriedade, inclusive o seu marido, e ela vai diante de Davi e se humilha e se prostra diante dele. Por quê? Porque Abigail, ela era pacificadora. Queridos, quantas situações você se viu, em quantas situações te colocaram que você precisou ser pacificador e você não conseguiu. Você precisa nessa noite decidir que você, a partir de agora, será um pacificador. Quando você chegar numa situação extrema, você precisa se conectar com o céu, se conectar com o trono da graça, com o Espírito Santo de Deus e falar assim: Senhor, me orienta aqui, porque eu não estou sabendo agir. Porque já pensou, querido, se Abigail fosse como muitos de nós? Eita, é mesmo, e agora vai acabar tudo. Nossa, é bom que mata logo esse marido imprestável que eu tenho. Ele não presta pra nada, não serve de nada, é um homem grosso, me trata mal, trata todo mundo mal, não tem nem o apreço dos seus funcionários. Vou deixar mesmo, vou ficar aqui só esperando. Quantas situações nós passamos assim, ou então que a gente dá um conselho pro nosso amigo desse jeito e fala: faz mesmo, briga mesmo, xinga mesmo. Uma vez eu vivi numa situação e eu falei para uma amiga minha, e olha, tá acontecendo isso, e ela me mandou um áudio, ela falou assim: se eu fosse você, eu mandava tal e tal e tal coisa. A outra do mesmo jeito, e eu, meu Deus do céu, e aquilo não estava dentro de mim. Eu até comentei com meu esposo e com os nossos filhos, eu falei assim: no fundo a nossa essência é boa, porque a nossa essência, quem colocou foi o Senhor. A nossa essência, como nós fomos formados, é uma essência boa. O que nos corrompe são as coisas do mundo, a nossa carne, o pecado, isso nos corrompe. Mas aquilo que tem dentro de você, sabe quando você fala assim, a primeira impressão é a que fica? É porque a primeira impressão, na maioria das vezes, ela reflete a sua essência. E aí eu falei para elas: não pode ser assim não, tem que fazer assado, meu Deus, eu vou orar, não, eu não vou fazer desse jeito. E passado um tempo, elas passaram aquela fase que elas estavam vivendo e elas falaram assim: Ana, realmente eu aprendi com você, porque se você tivesse tomado a decisão, se você tivesse ouvido o conselho que eu te dei, tudo estaria perdido. E de fato, queridos, não é fácil. Na situação que eu estava, não era fácil, porque a minha vontade era de fazer tudo que elas falaram e mais um pouco. Mas naquele momento o Senhor me revestiu de força, o Espírito Santo me deu sabedoria, me deu calma acima de tudo, para que eu reagisse de uma forma positiva àquele conflito. E assim Abigail fez. Ela reagiu de uma forma positiva, e como se não bastasse tudo de bom que ela já havia feito, ela chegou diante de Davi, se prostrou com o rosto em terra, e ela se colocou na posição de serva e falou assim: meu Senhor, não faças esse mal que estás planejando fazer. Meu marido é um homem mau, é um homem tolo, mas não faças isso. Deixa que o próprio Deus vai te justificar. E assim
apesar de estar com aquele desejo, ele não tinha um coração que não pudesse se voltar para o que era bom. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e não é porque ele era um bonzão, o melhorzão de todos, é porque quando ele se via num tipo de situação como essa, ele dava lugar para a sabedoria, ele dava lugar para verdade, ele dava lugar para o que era certo e falava assim: opa, peraí, deixa eu ver o que essa mulher está falando. E além da mulher se prostrar diante dele, se humilhar diante dele, sabe o que ela faz, querido? Profere palavras de bênção e de vitória na vida do seu inimigo. Porque aquele homem estava na frente dela, Davi estava na frente dela como seu inimigo naquele momento, porque ele queria matar todo mundo, ele queria acabar com tudo e acabar com todas as propriedades. Você lembra que lá no começo eu falei que eles estavam na época da tosquia? E que eles estavam festejando, estavam se alegrando, se reencontrando. A época da tosquia era uma época que eles faziam festas, bebiam, se embriagavam. E o texto diz que Nabal estava embriagado. Então, queridos, seria um massacre. Porque Davi chegaria ao local e estariam todos bêbados, estariam todos fora de si, ali se alegrando, desarmados, desatentos, e perderiam a sua vida por causa da imprudência de Nabal. Mas Abigail é maravilhosa, a história de Abigail é maravilhosa. Que mulher sensacional, que exemplo de cristã, que exemplo de mulher de Deus para todo cristão seguir. E acontece que Davi escuta Abigail, porque ele viu nela, ele viu sabedoria, ele viu estratégia, ele viu todas essas qualidades em Abigail. E Abigail, por ter toda essa sabedoria, que eu creio que foi o Senhor que deu, ao longo do texto você vê como ela se comporta, a forma como ela se coloca menor, como nós devemos nos colocar. Quando nós devemos falar: Senhor, que diminua eu. Ela fazia isso, mesmo sem ter ouvido, mesmo sem ter lido o Evangelho, mesmo sem ter lido as cartas que Paulo escreveu, onde ele nos exorta a sermos humildes. E eu falei assim: Senhor, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar da Tua palavra, de pregar a Tua palavra, o Senhor sempre fala comigo. E hoje, quando eu ouvi, eu escuto pregações, eu leio o texto, eu procuro histórias extra-bíblicas para me aprofundar um pouco mais a respeito do tema, e só me vinha a palavra humildade. E aí eu vi uma pregação que o pregador falava assim: eu nunca vi alguém humilde sair derrotado de uma batalha. Eu nunca vi. Queridos, todos os dias nós devemos ser mais e mais humildes. E humildade não tem nada a ver com dinheiro, porque existem ricos, humildes e soberbos, e existem pobres, humildes e soberbos. Eu ouvi uma pregação de uma pastora que ela disse que a ovelha mais soberba que ela tratou na vida era pobre de dinheiro e porventura de espírito, né? E até quando ia lanchar na casa dos irmãos, ela ficava observando e falando das coisas. Então nós precisamos ser humildes, nós precisamos pegar o exemplo de Abigail, que salvou toda a sua casa, salvou até o seu marido imprudente, porque eu acredito que ela pensava assim: é imprudente, mas é meu. Eu não estou nem aí, porque eu vou fazer o que eu preciso fazer. Querido, não abra mão de fazer o que você precisa fazer. Ainda que seu marido seja imprudente, ainda que a sua esposa seja tola, ainda que o seu filho seja tolo, seu sobrinho, seu parente, por quem você ora, porque ainda há esperança, porque o seu papel ele não muda, porque o outro nunca mudou. Se o outro nunca mudou, você vai continuar com o seu papel sem nunca mudar. Não desista.
paz chega na tua casa e a Abigail é a prova disso. Querido, seja sábio, ouça a voz do Espírito Santo e deixa a paz chegar na tua casa, no teu lar. Esses dias, todas as vezes que eu vou pregar, eu penso assim, eu quero falar de mim, de experiências próprias. E nós tivemos um problema dentro de casa, porque todas as pessoas têm problema dentro de casa. E o Senhor falou comigo, é você que vai resolver. E eu só pensei, Senhor, tem que ser um domingo. Rapaz, mas deu certinho, estava todo mundo em casa no domingo. E eu me vesti de humildade. Eu me coloquei num lugar que a minha carne não queria estar. E falei assim, me perdoe. Perdoe a minha inconsequência, as minhas atitudes errôneas. E querido, sabe o que aconteceu? Vocês não imaginam o que aconteceu. Houve paz na minha casa. Houve paz na minha casa. Houve presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus pairando na minha casa. Porque eu não dei para trás. Eu falei assim, Senhor, então cria uma situação, porque eu não dou conta. E o Senhor criou a situação e eu poderia. Eu quis falar assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou fazer isso não, porque eu também fui injustiçada. Não, porque quem está com a razão sou eu não vou fazer isso não. Ah, querido, se eu tivesse dado ouvidos a mim mesma, a minha própria voz, não teria experimentado dessa paz na minha casa. E a paz chegou nessa noite e ela quer habitar a tua casa. A paz quer entrar na tua casa, mas é a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão entrar na tua casa e vai falar assim, ué, mas o que está acontecendo aqui? Aqui só tinha destruição, aqui só tinha derrota, aqui só tinha briga, aqui só tinha confusão, e agora está tudo diferente, mas nada mudou no plano físico. Sabe por quê, querido? Porque tudo começa a acontecer no plano espiritual, e nessa noite nós estamos adorando a um Deus que é espírito, e quem não é espiritual não consegue entender. Então nessa noite abra o teu coração, abra a tua mente, abra o teu espírito para ouvir o que o Senhor quer falar contigo.
E sabe o que aconteceu depois disso? Houve um casamento. E ela se casou com o rei. Davi mandou chamar Abigail e falou assim: olha, o servo de Davi falou assim: o meu senhor quer casar contigo, você aceita? E ela se prostrou e falou novamente: eis-me aqui, eu aceito casar com ele. Ele vai ser o meu senhor e eu vou servir a ele, eu vou servir aos seus servos. Abigail teve uma vitória esplêndida, uma vitória maravilhosa. Saiu de um cenário de morte, de tristeza, de guerra, de opressão, onde ela era oprimida pelo seu esposo, provavelmente, onde ela não tinha mais esperança, onde ela só fazia o que tinha que fazer porque a essência dela era aquela. E ela, no final de tudo, teve a vitória. E é essa vitória que nós viemos buscar aqui hoje. Querido, quando você sabe, quando você é humilde, quando você se prostra diante do rei, quando você coloca o seu rosto em terra diante do rei dos reis, porque hoje nós temos o rei dos reis, que é Jesus, porque está escrito na coxa dele que ele é o rei dos reis. Quando você coloca a sua boca no pó, quando você se prostra diante dele, não há nada que ele não possa fazer.
jejuava, eu pedia e não vinha nada na minha cabeça, nada na minha mente. E eu agora sei porque no fim, no fundo eu sabia, porque quando eu vinha no caminho o Senhor ministrou o meu coração. Não proponde, pois, o teu coração que é a vez de falar, porque eu serei a tua boca. Está lá no Lucas 21. Quando os discípulos são presos, Jesus dá essa ordem para ele e fala: ó, fica quieto, fica calado, porque na hora de falar, não pensa no que você vai falar, o que você vai dizer, porque na hora de falar, eu, Senhor, falarei por ti. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade